qual vida você quer viver em 2024? Chegamos aí ao fim do ano, né? Um momento que ficamos muito reflexivos, olhamos para trás, olhamos para o ano que passou, para a nossa vida no contexto em geral, olhamos para os nossos erros, para os nossos acertos, olhamos para aquelas coisas que a gente fala, não foi tão legal assim, mas esse olhar deve ser com um olhar de aprendizado, um olhar de respeito e um olhar de o que eu posso fazer a partir de agora para viver a vida que eu quero no próximo ano e para o resto da minha vida. Eu gosto de falar que nos sonhos nós encontramos um mundo de possibilidades, né? Mas desde que a gente se abra para essas possibilidades e a gente olhe para dentro e veja que parte de nós é compatível ou incompatível com aquilo que a gente quer viver. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Seja bem-vindo, Girassol. É um prazer poder dividir tanto conteúdo com vocês, em especial esse. Porque, na verdade, o Sua Manhã, a minha versão Juliana atual, surgiu exatamente por conta dos sonhos que eu fui realizando na minha vida, da minha conexão com o universo, do meu autoconhecimento. Então, depois de passar por algumas coisas, ter algumas provas, foi que eu cheguei até aqui, foi porque o Sua Manhã nasceu. Então, esse episódio é muito especial, porque é um episódio que eu me vejo nele, eu aprendo com ele, né? Eu me projeto nele, porque isso é o que eu sou, isso é o que eu acredito e é o que eu vou falar para vocês um pouquinho. Eu vou falar para vocês sobre metas e realizações de sonhos nesse momento, porque é o momento em que culturalmente, o momento, né, que a gente se vira mesmo para isso, porque a gente está finalizando um ciclo de um ano, né, para começar outro ano. Mas, na verdade, eu acredito que os sonhos pulsam no nosso coração todos os dias, independente se é virada de ano ou não. Eu acredito que a gente precisa revisitar algumas partes da gente todos os dias, sempre. Não apenas no final do ano, no começo de ano, né? Quando a gente projeta aquilo. E aí a gente vai com aquela empolgação, pensando, né, nas coisas que a gente quer. E às vezes a gente vai colocando coisas ali naquela lista infinita e a gente nem sabe o porquê que a gente tá colocando essas coisas, né, gente? Ou a gente coloca porque a sociedade quer que a gente coloque, ou a gente coloca porque a gente tem que colocar alguma coisa ali, ou a gente coloca sei lá por quê, e não tem uma intenção sincera nossa para que aquilo realmente aconteça. E aí, depois que a gente faz isso, né, aí chega no fim do próximo ano, a gente vai revisitar essa lista, e aí a gente vê uma lista que não foi realizada, uma vida que não foi mudada. Mas por quê? Será que aqueles sonhos eram realmente nossos sonhos? Será que aquelas metas realmente eram metas que a gente estava disposto, que nós estávamos dispostos a seguir o caminho delas, a fazer mudanças internas para que elas se realizassem? Será que a gente estava disposto a realmente acreditar que aquilo era possível na nossa vida? Porque muitas vezes a gente tem muitos sonhos e de alguma forma a gente olha para aquele sonho e fala, mas isso não é para mim. Algum cantinho lá dentro de você não acredita que isso possa ser realizado. E aí você fala, será que isso é para mim? Nesse momento que você tem essa primeira dúvida, o seu sonho não vai ser realizado, a sua meta não vai ser realizada. Porque a primeira pessoa a acreditar que isso vai acontecer tem que ser você. E por 2 motivos. Se você acredita na força do universo, de Deus, assim como eu, Deus vai te ajudar, o universo vai conspirar por algo que você tem certeza. Deus não combina com dúvida, o universo não combina com dúvida. Então, se existe uma dúvida dentro de você, Deus não vai saber o que fazer, porque Ele não vai saber se você realmente quer. E vai que Ele te ajuda e você não quer aquilo. Então, Deus não vai agir. E o outro lado é você com você mesmo. Se lá no seu inconsciente você tem dúvida de que aquilo é para você, como a sua mente vai te ajudar a tomar ação para realizar aquilo? Olha só
como é um negócio que a gente precisa dar atenção, tá? Porque senão a gente se frustra. Quando a gente vai projetar o nosso ano, né, a nossa vida, os nossos próximos passos, a gente tem que ter muita consciência do que a gente está colocando ali naquele papel. Porque o que a gente está colocando ali naquele papel também envolve a nossa autoestima. Porque se você não realizar, né, não tô falando para realizar toda a lista, porque às vezes a gente coloca 500 coisas, não dá nem tempo de realizar, né? A gente esquece de ser um pouco realista. Mas realizar uma parte dela, aí você olhar e falar assim, nossa, eu não realizei nada. Sua autoestima vai lá para baixo. O seu senso de realização vai lá para baixo. Então, a gente está falando de coisas profundas. Então, primeira coisa, você tem que acreditar, não pode ter dúvidas. Você precisa fazer um trabalho interno de autoconhecimento para entender que página da sua vida você tá e se ela é compatível com a página da vida que você precisaria estar para realizar aquilo. Tanto na questão comportamental, dos seus hábitos, quanto nas suas crenças, nas suas ações. E olha só como isso, gente, é algo que a gente precisa mesmo olhar com carinho, né? Esses dias eu tava rolando o feed do Instagram e aí eu vi uma matéria da BBC falando sobre a lei do esforço inverso. Porque às vezes fracassamos quando nos esforçamos demais. Olha aí, até nisso precisa ter um equilíbrio. Porque a gente nasce pensando assim, nossa, eu tenho que me esforçar muito para conseguir o que eu quero. Mas essa lei já diz ao contrário. Aí tem uma frase que eu achei muito, né, muito impactante, assim, que ele fala assim na matéria. Quando a imaginação e a força de vontade estão em conflito, são antagônicas, é sempre a imaginação que vence, sem exceção. Isso vai muito de acordo com o que eu vou falar para vocês agora, que é o mapa dos sonhos e realizações. Que é um mapa que eu faço desde sempre, né? Antigamente eu fazia só na minha cabeça, aí eu transferi para um papel, que eu mesma desenhava, eu comecei a dividir com quem me seguia no Instagram, porque na época nem existia ainda o podcast. Aí eu criei um arquivo com layout bonitinho, e aí isso foi crescendo, e esse ano ele tá bem mais completo ainda. Que é tipo um manual que eu fiz pra gente realmente fazer esse passo a passo do autoconhecimento. E a gente unir a nossa imaginação com a nossa força de vontade e com a nossa ação, para que não ocorra o quê? Esse conflito, para que não sejam antagônicos, para que os nossos hábitos não sejam antagônicos àquilo que a gente quer realizar. Porque Deus, gente, Deus, ele conspira muito. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui abençoada, sabe? Quando eu acreditei muito, quando não tinha outra hipótese, sabe? Era só realizar aquilo. E o universo conspirou, colocou as coisas certas no meu caminho para que aquilo se realizasse, né? E até para os mais céticos, né? Quem não acredita muito, fala, mas não tem que ter ação? Tem que ter ação. Por isso que eu falo, o universo, ele não faz sozinho, ele não faz por nós, ele faz com nós. Nós somos um time, nós e o universo, na nossa vida, né? É uma construção que nós fazemos juntos com Deus, com o universo, né? Eu não sei a palavra que você dá para essa força maior, mas é um trabalho que a gente faz em equipe mesmo. Então, o universo vai viabilizar ali, colocando as pessoas certas, o momento certo, o lugar certo, e você vai entrar com ação. E para você entrar com ação, você precisa identificar se você está agindo conforme o sonho que você quer realizar, né? Qual o momento da sua vida você tá? No que você tá colocando mais energia? Às vezes a pessoa fala, eu quero muito me realizar profissionalmente esse ano, mas você não tá colocando zero energia na sua vida profissional. Você tá colocando energia na sua vida social, você tá colocando energia, sei lá, em outras coisas, menos na sua vida profissional. E aí, como que o universo vai te ajudar, ele vai conspirar para que você tenha sucesso profissional. E a gente tem a tendência de viver tão no piloto automático, né? A gente esquece de viver o agora, de prestar atenção nas nossas ações no agora. A gente só vive no piloto automático e às vezes a gente nem percebe que nós estamos dando mais foco
numa área da vida que a gente não quer do que numa área da vida que a gente quer, né? Mas como que eu vou identificar isso? Em que área da vida eu tô dando mais atenção e se essa área realmente tem relação com aquilo que eu quero realizar, né? E aí foi nessa construção que eu pensei em criar o mapa dos sonhos. O mapa dos sonhos, para vocês entenderem, é um arquivo digital que eu fiz. Ele tá muito completão esse ano. E aí ele tem vários passos. E aí você pode imprimir, ficou tipo uma apostila mesmo, sabe? Você pode imprimir e fazer a sua autoanálise, fazer as suas visualizações, olhar para os seus hábitos. Mas eu vou falar para vocês um pouquinho de cada parte. Para a gente conseguir identificar onde eu tô colocando mais energia na minha vida, tem uma ferramenta chamada Roda da Vida, que eu coloquei nesse mapa. E aí, no mapa da vida, a gente consegue analisar a nossa qualidade de vida, que é relacionada à diversão, felicidade, espiritualidade, o lado pessoal, que é saúde, a nossa parte mais intelectual, o equilíbrio emocional. Aí tem uma parte que é carreira, as finanças, né, contribuição social. Tem os relacionamentos, que são muito importantes, né? Nossa vida social, como a gente tá no amor, na família. E aí, essa ferramenta, ela é realmente uma roda. E aí, nesse arquivo, eu explico como você vai fazer. E aí, você vai pintando os níveis que você acha que você tá dando mais atenção. E aí, quando você pinta, você consegue ver, tipo, um gráfico. E aí, olhando para esse gráfico, você vai falar, ó... Por isso que eu não realizei a meta que eu coloquei em 2023. Eu coloquei essa meta aqui, mas olha como a nota que eu própria dei para essa área da minha vida, né? Minha saúde tá um lixo. E eu coloquei que eu queria ter um corpão em 2023. E eu não tive. Cheguei no fim do ano com a saúde ruim, eu tô acima do peso e tal. E aí você vai olhar lá no gráfico lá, tá explicado aqui. Não tô fazendo coisas que ajudem a minha saúde. E aí você vai revisitar para 2024, falar, bom, se esse é o meu objetivo, eu preciso dar mais atenção para isso. E uma coisa, gente, a gente tem que entender que nós somos humanos, tá? Nesse quadro, tem quadros de qualidade de vida, pessoal, profissional e dos relacionamentos. Não vai estar tudo em harmonia, né? Um quadro todo lindinho lá, tudo... Nossa, nota 10 para tudo. Não vai, nós somos humanos. Uma hora a gente vai colocar energia mais numa coisa, em outra coisa, em outra... Uma hora a gente vai estar mais na família, outra hora mais no profissional, outra hora mais nas finanças. É assim. E tá ok. Mas isso tem que estar de acordo com o que pulsa no seu coração, entendeu? Não acha que tem que estar tudo perfeito e maravilhoso, porque isso é ilusão, não se iluda. Porque você é um ser humano, né? Você fica cansado, tem as emoções do dia a dia. É isso. Mas será que você está focando a sua energia naquela área que você realmente quer viver, que é o seu sonho de verdade? Então, esse quadro vai te ajudar nisso. Porque energia a gente vai doar para alguma área da vida de qualquer forma. Então, se for pra gente focar, que a gente foque na área que realmente a gente queira para aquele ano. O que você quer que voe na sua vida no próximo ano? Eu já decidi o meu e eu vou focar naquilo, sabe? Eu vou escolher uma área para focar em 2024 e eu vou fazer voar, entendeu? E eu vou focar minha energia. Não esquecendo das outras, né? Porque precisa de um certo equilíbrio, mas eu vou colocar mais energia naquilo que eu quero. Mas vou continuar cuidando do resto com amor e carinho, mas sem criar tanto aquela expectativa, sabe? Da perfeição e tal, pra gente manter a nossa saúde mental também. E aí tem essa roda da vida, que você vai poder imprimir, fazer a sua pintura, a sua autoanálise. Depois você vai fazer uma autoavaliação, pensar num plano de ação, né? Para aquilo. Aí tem uma parte para você escrever, tem bastante coisa para escrever. E fazer realmente a sua autoanálise. Depois eu coloquei uma parte da gratidão. Vocês já viram que eu já falei sobre a gratidão em vários episódios. Eu tenho um módulo inteiro da minha pós-graduação de psicologia positiva em neurociências falando sobre gratidão. Então, gratidão não é uma coisa esotérica, gratidão é real, gratidão faz bem para a mente. Isso neurocientistas falam. E a gratidão não é um negócio de falar, tá bom, eu sou grato. Não é da boca para fora, é um negócio que é o sentir, porque o que faz a diferença em todo o processo também é o sentir.
E até para ser gratos, gente, existe técnica. Até para isso, existe hábito. Às vezes você não tem o hábito de ser uma pessoa grata, de olhar para as coisas boas da sua vida. Então, até isso a gente pode desenvolver, né? São habilidades que a gente pode desenvolver. Tudo é habilidade. E todas essas habilidades comportamentais a gente consegue desenvolver. Então, eu coloquei uma área nesse mapa, que é uma oração, que eu chamo de oração da gratidão. E também uma lista para você colocar pelo que você é grato. E aí você vai colocar nessa lista e vai sempre revisitar isso. Eu fiz justamente em formato de apostila para ser fácil para vocês pegarem, para vocês olharem e revisitar. E aí, num dia que você estiver em conflito, que você estiver falando, meu Deus, minha vida é uma porcaria, não tenho pelo que agradecer. Você olha para esse mapa, para esse diário da gratidão, fala, nossa, eu tenho sim o que agradecer. Porque na hora do conflito, das emoções, daquelas emoções que não são gostosinhas de serem vividas, a gente foca só no ruim, esquece o que é bom. Por isso que a gente precisa ter anotado. Por isso que a gente tem que ter um lugar que a gente usa de refúgio pra gente sair dessa condição aí de achar que a vida tá um furacão e que nada de bom acontece nela. Porque há, sim, as coisas boas, a gente que não olha. É o ponto de vista. E aqui você vai ter a oportunidade de colocar as coisas boas para ser o seu refúgio, para você buscar, resgatar dentro de você a força que você precisa para sair disso, para sair dessa maré aí de achar que só acontece coisa ruim na sua vida. Depois nós temos os hábitos. Os hábitos, o seu hábito vai fazer com que você fique mais perto da realização do seu sonho ou mais longe da realização do seu sonho, tá? O hábito é impulsionador ou destrutor. Quais hábitos você cultiva aí na sua vida? Sempre a gente vai ter algum hábito que não é legal, né? Também vamos ter essa noção aí. É muito importante a gente ter essa noção que nós não somos perfeitos, não somos, né? Tá tudo bem e uma hora, né? A gente vai se pegar com algum hábito que não é tão legal. E aí você pode mudar aquele hábito ou focar no outro hábito que você acha que naquele momento faz mais sentido pra você. Porque mudança de hábito é persistência, é você querer, é você assumir também. Porque as pessoas muitas vezes não querem assumir o lado ruim delas, né? A gente só quer olhar pro nosso lado bom, mas a gente precisa olhar também pro nosso lado ruim, porque se a gente não olhar pro nosso lado ruim, a gente não evolui. E às vezes a gente tem um monte de lado ruim, e aí às vezes a gente precisa pegar um de cada vez pela mão mesmo, como se fosse uma criancinha, ensinar, desenvolver, um de cada vez, com calma, paciência. E aí que você vai olhar nessa parte pros seus hábitos. Quais dos seus hábitos, os hábitos que você tem na sua vida, eles estão te afastando ou estão te levando no caminho da sua realização? Então, nessa parte é muito importante, eu explico um pouquinho sobre os hábitos. Coloquei aqui uma tabela com vários exemplos de hábitos, né, que às vezes afastam a gente dos nossos objetivos. E aí eu coloquei assim, uma tabela. Hábitos que me afastam, os novos hábitos que eu desejo criar, mas não dá pra parar só aí. Não dá pra gente só pensar assim, eu quero criar esse novo hábito. Por exemplo, uma pessoa que ela procrastina muito, né? Nossa, o hábito que me afasta do meu objetivo é a procrastinação. Aí, qual que é o novo hábito? Priorizar tarefas e agir prontamente ali quando eu preciso. Tá, mas que ação que eu vou fazer para que eu consiga inserir esse novo hábito na minha vida, na minha jornada, né? E aí, até eu dei um exemplo aqui. Por exemplo, para esse, eu posso criar listas de tarefas diárias, estabelecer prazos realistas, né? Usar técnicas de gerenciamento, como gerenciamento de tempo, como a técnica Pomodoro. E aí eu coloquei vários exemplos aqui também numa tabela e deixei também duas tabelas livres para você olhar para os seus hábitos e você fazer essa autoanálise de você sobre o que você precisa mudar. Então você vai identificar o seu hábito, qual hábito você vai criar e qual ação você vai colocar. Porque só identificar o hábito, né, e ver e recolocar o hábito novo não vai te ajudar. Você precisa de uma ação para que ele realmente mude, para que realmente isso te ajude. Aí eu coloquei também, que eu achei interessante, uma tabelinha de monitoramento de hábitos, né? Porque tem alguns livros que falam, né, que 20 dias que você precisa, né, para o cérebro entender
o seu novo hábito. Enfim, eu fiz uma tabela com 31 dias, e aí você vai escrever o hábito do lado. E aí, toda vez que você cumprir aquele novo hábito, você vai dar um checkzinho. E aí, você vai conseguir olhar em forma de gráfico como tá o seu desenvolvimento nesse novo hábito que você quer aí plantar, né? Fazer, ter esse novo condicionamento. E aí, depois de fazer essa análise dos hábitos, né? Tem uma parte que é a parte mais especial, que é a parte que eu amo, que o mapa nasceu só dessa parte. Na verdade, o mapa, né, o arquivo que eu disponibilizava, ele era só essa parte, que para mim é a parte mais especial, que é a parte que a gente faz a visualização daquilo que a gente almeja para a nossa vida, né? E essa é uma parte de entrega muito profunda. É uma parte que a gente tem que voltar a ser criança e deixar nossa imaginação fluir, sabe? É uma parte muito importante pra gente co-criar a realidade que a gente quer viver, né? Então, eu até pensei esse ano em criar pegar minha agenda, separar algumas horas de quem quiser mentoria particular para ajudar a fazer essa parte, me chama e a gente pode ver, porque é uma parte muito especial. Ou fazer um mapa inteiro. Então, eu pensei em separar alguns horários e fazer essa mentoria. Mas aí depois a gente conversa melhor. Quem quiser pode me chamar lá no Instagram. Depois dessa parte de visualização, também tem uma parte que eu coloquei de metas financeiras, né? Que é algo também que é muito importante a gente olhar. Que é algo que eu também me cobro para aprender sempre, né? Eu tenho uma filha, quem é ouvinte mais antigo aqui sabe, ela tem 3 aninhos. E eu falo que uma das minhas metas de vida é que ela aprenda 3 coisas que eu gostaria muito de ter aprendido antes, mas antigamente, né, os pais não tinham esse recurso intelectual de saber, né, o que é importante e tal. E aí eu falo que é o inglês, que eu gostaria muito de ter aprendido desde sempre para não sofrer que nem eu sofro até hoje. Gestão financeira, que tem coisa que eu fui aprender depois que eu quebrei a cara, né? Até hoje ainda tô aprendendo, e é muito relacionado a hábito, né? Hábito financeiro. E às vezes na minha mente eu tô falando, não, eu vou fazer de tal jeito. Aí quando eu vejo, já tô naquele hábito lá que não era legal. Aí ressignifico o hábito. Então, gestão financeira e gestão emocional. Então, são esses 3 pilares que eu gostaria muito que desde pequenininha ela já tivesse esses conceitos, sabe? Do inglês, gestão financeira e gestão emocional. E aí, pensando nisso, que eu trouxe essa parte das finanças. Pra gente também como adultos, né? Porque muitos de nós, né, não tivemos... Nós, assim, que não somos da área financeira, né? Que não estudamos mais a fundo e tal. A gente tem essa dificuldade, né? Então... Eu já comecei a colocar alguma coisa aqui no nosso mapa pra gente começar a olhar melhor pra nossa vida financeira, começar a projetar, né, como tá hoje a nossa vida, o que eu quero, redução de dívidas, o que eu vou economizar, o que eu vou investir. Aí tem uma tabelinha aqui que dá pra gente brincar com ela. Também tem afirmações positivas, como sempre. Eu gosto muito das afirmações positivas. Eu gosto de mandar mensagens pro meu inconsciente de motivação. Gosto de quebrar aquelas crenças, sabe? Óbvio que só falando uma frase, a gente não vai quebrar uma crença enraizada, né? Precisa de um trabalho muito mais profundo, às vezes até com um profissional, pra gente conseguir identificar essa crença, ressignificar ela, etc e tal. Mas eu gosto, eu me sinto bem quando eu faço essas afirmações, e eu sinto como se eu estivesse vestindo um manto, assim, sabe? Uma capa de super-herói pra ir pra frente, pra ir pra cima do que eu quero. Então eu coloquei pra vocês também várias frases de afirmação positiva. E tem uma parte também que eu coloquei assim, escreva aqui o seu compromisso em colocar aquilo que pulsa no seu coração. Tipo, sabe algumas profissões quando eles fazem... Nossa, esqueci o nome. Um juramento? Então, nessa parte vai ser como se fosse um juramento que você vai fazer pra você colocar aquilo que pulsa no seu coração, o seu compromisso de ter uma vida mais realizadora, de ter uma vida que vai sim olhar pra dentro e vai encarar sua sombra e vai encarar aquilo que você precisa mudar, melhorar para que você consiga fazer e acontecer na sua vida. O link do mapa eu vou deixar aqui na descrição do podcast, tá? Do episódio. Só que esse ano, gente, é diferente. Quem já acompanha aí há uns 2, 3 anos, já faz o mapa, né? Já baixou, esse ano vai ser diferente. Eu tava refletindo bastante sobre energia.
né? E a energia é algo que ela precisa circular. A gente precisa... Tem até aquela oração que fala, é dando que se recebe, né? Por quê? A gente precisa circular. Tem muita gente que fala até, por exemplo, em acúmulo de roupa no guarda-roupa, uma energia parada, né? Então, a gente precisa... O nosso dinheiro precisa circular, as nossas roupas precisam circular. A nossa energia no todo precisa circular. A energia parada não faz bem. E aí, pensando nisso, que eu falei assim, o mapa desse ano, ele vai ter um custo, que é um custo de R$19,90, o arquivo digital. Sendo que R$9,90 é pro arquivo em si, e os outros R$10 eu quero fazer uma doação. Então, nós juntos, todo mundo que comprar esse mapa vai doar R$10 esse valor para alguma instituição. Qual? Eu ainda não sei, porque eu gostaria muito de escolher isso com os ouvintes, com os seguidores lá do Instagram. Então, se você tiver alguma instituição que você acha que é legal, me manda lá, eu já tenho algumas, né, porque eu já postei sobre o mapa lá no Instagram, e aí eu vou analisar elas, e aí eu vou fazer uma votação pra gente escolher juntos, tá? Então, eu gostaria muito de fazer esse trabalho, pra fazer essa energia rodar, essa energia ajudar também, né, a gente já começar o ano nessa coisa de troca, de gratidão, também fazer pelo outro, porque muitas vezes a gente só quer, né? É um mapa que a gente tá pedindo muito, a gente tá pedindo muita coisa. E o que a gente tá doando, né? Porque o universo é isso, a natureza é uma troca. É uma troca, ela tá sempre fazendo trocas. Ela tá dando, tá tirando, ela tá dando, tá tirando. E a gente também, né? A gente pede e dá. Então, eu gostaria muito disso. Se você tiver alguma instituição, me manda lá no Instagram, @joaguilar, ou deixa aqui na caixinha também, se for pelo Spotify, né? Pelos outros, infelizmente, não dá. E eu não consigo responder também pelo Spotify, mas eu vou ver. Então, eu vou ver, aí eu vou colocar lá na listinha pra gente escolher depois, tá? Então, é um material que eu fiz com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Tô trabalhando nele desde o meio do ano, olhando, revisitando o que eu coloco, o que eu não coloco. Então, eu acho que é algo muito rico que pode ajudar a gente nessa jornada aí. Girassol, eu espero que em 2024 você emane muita luz, que a sua vida seja muito, muito iluminada. Não é o último episódio do ano esse, tá? Vamos ter outros. É que como eu estou falando sobre 2024, sobre realização, isso é o que eu desejo pra você. A gente tá se iluminando, estamos aprendendo juntos, seguindo juntos, e eu tenho certeza que nós todos teremos uma vida muito, muito realizadora, uma vida do bem, uma vida que não só pede, mas também contribui, né? E quando a gente faz isso, a magia acontece, não tem como a prosperidade não entrar na nossa vida. Bom, é isso. E aí, gostaram do mapa? Me conta. Deixa sua mensagem aqui pra mim lá no meu Instagram. Eu adoro receber a mensagem de vocês, adoro ter essa troca. E a gente vai se falando por lá ou energeticamente por aqui. Um beijo, até o próximo episódio.